Há uma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá, hoje gostaria de lhe falar sobre o seu e o meu valor. A propósito de alguns acontecimentos recentes que têm trazido ao de cima a questão racial. Vejo a necessidade de todos nós relembrarmos onde está o nosso valor. Mas deixe-me dizer-lhe primeiro onde o seu valor não está. Não está na sua raça, cor ou cultura. Também não está nas suas habilitações académicas, cursos, habilidades intelectuais ou outras que possa ter ou vir a desenvolver. Não. O seu valor também não está no que os outros pensam ou falam a seu respeito. E também não está naquilo que nós próprios pensamos e sentimos acerca de nós mesmos. O nosso valor é único, incalculável e permanente. E eu repito, o nosso valor é único, incalculável e permanente. E esse valor foi-nos atribuído não por homens falíveis e limitados, mas pelo ser mais sábio, inteligente e perfeito na sua ação, e eu refiro-me ao próprio Deus. É importante lembrarmos que todos nós somos obra e criação de Deus, mas não uma obra qualquer. Somos, aos seus olhos, aos olhos do Todo-Poderoso, do ser mais fantástico e inteligente, nós somos especiais. Quando Deus criou os céus e a terra e tudo o que nelas há, está escrito nos primeiros capítulos do livro de Gênesis que foi a última criação de Deus a que foi considerada a sua obra-prima, isto é, o ser humano. Depois de tantas obras maravilhosas que o grande Criador fez, consideremos os céus, a terra, os mares, as plantas, as árvores, os animais, com toda a diversidade e espécies, obras as quais Deus considerou como bom. Foi, contudo, o ser humano aquela obra a qual Deus declarou como sendo muito bom, ou seja, a sua obra por excelência. E o nosso valor está aí, na forma como Deus nos criou e avaliou. Somos a sua obra-prima, a única feita à imagem e semelhança do próprio Criador. Somos, por isso, de valor incontável, acima de qualquer outra coisa. É assim que Deus nos viu e é assim que Ele ainda hoje nos continua a ver. E essa é a parte fantástica. É que apesar das nossas imperfeições e atos errados, ainda assim Deus continua a ver-nos com os mesmos olhos. É difícil para nós entendermos isso, pois a nossa tendência é avaliarmos-nos a nós mesmos e aos outros de acordo com as ações e o desempenho. Se o que fazemos ou o que os outros nos fazem é bom, então damos valor. Mas se porventura o oposto acontece, achamos que já não temos valor. Mas não é assim que Deus nos vê. Ele vê-nos e valoriza-nos para além dos nossos atos e além dos nossos erros. É por isso que, apesar de nós cometermos pecados, erros, falhas, algumas até bastante graves, ainda assim Deus nos ama. E ama de tal forma que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar da nossa triste condição. É como se fôssemos uma criança que se envolveu na lama e se tornou toda suja. E agora, cobertos de tanta sujidade, a qual a Bíblia chama de pecado, ficamos tristes a achar que não temos tanto valor. A verdade é que Ele vê-nos para além da tal lama suja do pecado que por vezes nos envolve. Mas a sujidade do pecado leva-nos a olhar para nós próprios e a pensar que já não temos valor. Leva-nos também a olhar para os outros e a pensar, de igual modo, desvalorizando o outro. Passamos então a ver tudo e todos com uma visão suja e completamente distorcida da realidade, onde vemos cores, raças e tantas outras diferenças como se de aspectos negativos se tratassem.
quando na verdade se trata de uma variedade e diversidade perfeita, tal como em todas as obras que Deus criou. Precisamos, sim, que os nossos olhos sejam limpos e que a nossa visão deixe de ser turva e passe a ser mais clara e real. Uma visão correta segundo Deus, o Criador, onde somos todos valiosos e até mesmo com as nossas diferenças e com todos os aspectos positivos, mas também negativos. Precisamos então de deixar Deus limpar a nossa visão, pois é Ele melhor que ninguém que nos pode ajudar nesse sentido. E há muito que Deus quer fazer isso. Deus olhou para a nossa condição e decidiu enviar o seu Filho Jesus para nos salvar. Está escrito então que Jesus veio para nos purificar, nos limpar da sujidade do pecado. E quando aceitamos Jesus, é isso mesmo que acontece. Uma vez retirados da lama e sujidade do pecado, Jesus limpa-nos de modo a restituir-nos o nosso valor e dignidade e passamos a ver tudo e todos de modo diferente. Jesus ajuda-nos a entender o nosso valor pessoal, mas também a ver o valor dos outros à nossa volta. E por isso passamos a ter uma avaliação nutrida de amor, de respeito, de valorização equilibrada, tanto acerca de nós mesmos como de todos. Diz ainda o Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Diz este verso depois que Ele veio para nos salvar e limpar. Jesus coloca-nos num lugar seguro, onde os nossos passos passam a ser firmes. Ou seja, temos uma nova oportunidade, um novo caminho que Ele nos dá, onde podemos dizer adeus às inseguranças, adeus à miséria e adeus à visão turva. Nesta nova condição e caminho que Jesus nos oferece, aprendemos agora a viver tal como Jesus nos ensinou, amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo como a nós mesmos. E não olhamos mais às diferenças, sejam raciais ou outras, mas olhamos para nós e para os outros tal como Deus nos olha, com valor, com muito valor. Lembre-se que fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus e somos todos nós, sem exceção, obra-prima da mão de Deus. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Um abraço. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim,